ser que ele tenha precisado sair. Então, a minha sugestão, para que a gente não... Eu tô aqui, presidente, desculpa. Ah, tá bom, O telefone tinha travado. Tá bom. Então, são dois informes breves, um que trata da questão da ação que a gente fará no Senado em relação à reforma tributária e o impacto da reforma tributária nas organizações da sociedade civil. E, além da questão de certificação, tem uma questão também que a reforma ela vem sendo debatida há muito tempo, e um dos pontos da reforma em algum momento foi a mudança do Código Tributário Nacional, a ideia de que as organizações deveriam pagar imposto como uma empresa privada, enfim. Então, isso é uma mobilização que a gente está fazendo, e agora vamos apresentar um relatório que trata um pouco da realidade das organizações. Então, a ideia é presença de quem puder no Senado nesse dia. O relatório fica pronto entre hoje e amanhã com alguns ajustes. Eu vou mandar para a sociedade civil e vai ter a possibilidade de inscrição via o Fórum Nacional de Filantropia, que a gente pode acompanhar também online a audiência pública lá. Um outro ponto é em relação ao impacto do contraturno, na verdade, da escola em tempo integral nos CCAs. A gente sabe que tem algumas questões que têm surgido nessa pauta, por exemplo, a questão da NR1, das mães atípicas que também atuam ali no serviço, a questão, por exemplo, do tempo sazonal, que agora as escolas em tempo integral estão ali conflitando em 2 horas, mais ou menos, o tempo de permanência nos serviços da proteção básica. E a gente queria, ao mesmo tempo que entende que a saída, em algum momento, que a SMADES tem adotado, é um pouco da redução desse número de atendimento por conta da questão orçamentária, alguns aditamentos que foram caminhando nesse sentido ainda não foram assinados, então a gente fica ainda com a ideia anterior do quadro cheio e um termo de aditamento para menor que não se concretizou. Então, isso é um ponto que em algum momento a gente precisaria também olhar, ao mesmo tempo estabelecer esse diálogo com a educação para a gente ter um caminho de diálogo para entender como é que a gente pode se ajudar, se apoiar, porque se é uma tendência o tempo integral, o impacto na rede dos CCAs ela é real. Então, daqui a pouco, toda a cidade vai ter aí uma redução de pelo menos 2 horas nos CCAs que são parcerizados com a SMADES por conta desse avanço do tempo integral na educação básica. Obrigado, conselheiro Marcos Muniz. Eu entendo que esses dois informes sequenciam exatamente os apontamentos que você fez mais cedo. A conselheira Bruna pediu a fala. Eu coloquei agora no chat uma portaria intersecretarial entre SMADES e SME, que foi publicada na semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, justamente para discutir essa inter-relação entre os CCAs e a educação em período integral. Certamente vai ter que republicar a composição da portaria, porque ela demorou uns meses, na verdade, em tramitação para que ela saísse publicada, e ela envolve uma ex-funcionária, da SMADES, que é a Isabela, que era conselheira, inclusive, e eu também, que estou saindo de GESUAS e indo para proteção especial, então vou ter que sair dessa portaria para alguém, provavelmente de GESUAS, assumir no lugar. Mas, então, assim, mesmo que lentamente, SMADES vem provocando há muito tempo a educação para ter essa conversa, e agora saiu essa portaria para que a gente possa se aproximar e pensar em estratégias, né?
Como um complemento à fala da conselheira Bruna, acho que só pensar que, como também é composto no poder público uma fatia, né, desse conselho, composto pelo poder público, tem representantes da educação, a gente pode estreitar essa discussão, inclusive, com as nossas representantes, conselheira Paula, conselheira Luana, que, inclusive, uma última vez que a gente discutiu sobre o CCA, muito brevemente, pediu, inclusive, apoio para que a gente pudesse fazer os encaminhamentos para registrar formalmente para a Secretaria Municipal de Educação um pouco do que a gente havia discutido aqui, mas considerando que vai haver a possibilidade de ter esse grupo de trabalho, ou essa discussão, sem sombra de dúvidas, a gente vai poder acompanhar e com certeza, trazer elementos que possam colaborar nesse diálogo, vindo também do nosso conselho. Conselheira Luana? Presidente, Obrigado, Bruno. Obrigado, presidente. eu ouvi tudo que o Marcos pontuou, fiz anotações, vou levar, mas mais uma vez eu peço para que isso chegue por um ofício, dizendo quais as necessidades que foram pautadas aqui na reunião, para que a gente possa dar o encaminhamento adequado. Com certeza. Então, se for possível, pedir o apoio da Secretaria Executiva para que a gente, eu penso em dois cenários possíveis, ou a gente leva isso para o âmbito de uma comissão mais relacionada com essa temática, ou a gente faz o encaminhamento já a partir do relato dessa discussão, e pede o apoio formal e da ciência, né, à Secretaria Municipal de Educação. Conselheira Bruna? Ah, não, eu não baixei a mão. Ah, tá. Bom, então, acho que dois encaminhamentos possíveis, inclusive esse em específico aqui, que trata dos impactos em tempo integral das escolas formais no serviço dos CCAs, acho que vale que a gente possa trazê-la dentro do âmbito de uma comissão de discussão. Acho que a comissão que melhor teria afinidade com essa proposta é a CPP, mas para não ficar um mero encaminhamento, deixar um registro formal dessa discussão, enviando, se possível, um ofício à educação para registrar um pouco do que a gente discutiu aqui e, de alguma forma, provocar também por um outro canal a educação para pedir apoio nesse debate. Tendo em vista que a normativa já ajuda, mas sempre é importante poder reforçar que no âmbito do Conselho nós também estamos discutindo isso, se for de comum acordo de vocês. Caroline Gama, conselheira Caroline Gama. Oi, gente, boa tarde. Eu não sou conselheira, tá? Desculpa, confundi o seu com outra que se chama Caroline. Imagina. Bom, eu sou Caroline Gama, sou representante também da executiva do Fórum de Assistência Social da cidade de São Paulo, faz oficial. Queria fazer uma sugestão. Fico feliz que tenha saído essa portaria e que vocês tenham essa possibilidade de montar uma comissão para falar sobre essa temática. O FAS tem um GT de infâncias, né, que vem discutindo a mesma temática desde 2023, né, já tivemos algumas reuniões com a SMADES, já tivemos reuniões com a educação. No ano passado, fizemos um seminário para falar sobre esse tema, tinha mais de 400 pessoas, já mobilizamos usuários, famílias, etc., para falar desse tema. E, se for possível, que o FAS seja convidado aí para participar desse comitê aí, dessa comissão. É importante reforçar, Caroline, que a ideia, quando eu falo da comissão, é dentro da comissão já existente, a comissão temática CPP, né, que é a Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Garantia de Direitos. Porque aí a gente pode oficializar isso dentro de uma discussão como um elemento trazido para uma comissão que possam, dali, inclusive, sair sugestões de encaminhamento e deliberações eventuais. Então, o que a gente entende, na verdade, não é a criação de uma nova, só para também ficar bem claro, usar a própria estrutura do Conselho para poder discutir esse ponto. E, sem sombra de dúvidas, poder contar com a possibilidade de ter outros órgãos de controle participando, ou mesmo os fóruns de participação social e participação cidadã, sem sombra de dúvidas, vão ser muito colaborativos, como foi, por exemplo, no relato que mais cedo foi lido da Comissão de Controle e das Deliberações da nossa conferência. Acho que fica o registro, acho que é importante ficar em ata sua manifestação e, sem sombra de dúvidas, quando a discussão entrar no âmbito da CPP, a gente pode, se de comum consenso, estender o convite para o FAS também participar. Obrigada. E desculpe, é porque a Caroline também é uma conselheira nossa, por isso que eu confundi, achei que era ela, eu tinha citado ela. Bom, pessoal, sendo muito breve, até porque a gente acabou estourando o teto que foi proposto, o curso de aperfeiçoamento de educação popular da população em situação de rua é uma iniciativa feita por um programa chamado EdPop Rua.
ele existe no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fundação Fiocruz, que a gente conhece assim, e ela está diretamente ligada às questões de saúde coletiva e de saúde pública. Acho que em outras oportunidades eu já tive a possibilidade de dizer para vocês que eu percorro nessas políticas também, por ser um acadêmico que pesquisa nessa área, e já tinha conhecimento do curso, e acho que ele é muito importante e muito pertinente no sentido de que nós possamos dividir com as nossas equipes de trabalho, mais especificamente aquelas que atendem a população em situação de rua, esse processo de educação permanente e educação continuada. Ele é um curso que já está na sua terceira edição, ele começou em 2023, no âmbito de algumas pesquisas que eu já fiz na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, eu lembro de já estar tido próximo disso, mas eu não queria perder a oportunidade de poder fazer o reforço desse convite. Existe um prazo limite para as inscrições, e a ideia é que seja um curso profissionalizante no sentido de aperfeiçoar, né? Uma correção em tempo, um curso de aperfeiçoamento, não profissionalizante. Educação popular em saúde, conectando não somente a saúde em si, porque isso está vinculado ao Ministério da Saúde, porque é da Fiocruz, mas as outras políticas setoriais que também guardam relação com isso, não somente a educação, como também a assistência social. Eu recebi um link, isso foi uma mensagem de WhatsApp que eu recebi, mas eu achei melhor formalizá-la. Eu me comprometo em enviar para o secretário executivo esse link e disponibilizar no e-mail para todos os conselheiros, para que eles possam compartilhar, sobretudo, não somente os da sociedade civil, os do poder público, mas da sociedade civil, o conhecimento e o amplo conhecimento desse curso. O Ricardo, mais cedo, eu acho que ele não está mais na nossa reunião, não sei. Eu tinha visto, estava dando uma olhada nos nomes que ainda estão presentes. Havia indicado que a gente retomasse a discussão sobre os PRDs dos serviços, que foi uma das estratégias que nós utilizamos para debater e construir o relatório, como eu já falei mais cedo, muito denso e bastante bem construído do GT Orçamento. A minha sugestão é que não haveria uma condição de que a gente pudesse tratar como uma matéria de deliberação aqui, sem a gente entender exatamente os motivadores e os pontos dos quais a gente quer utilizar as PRDs. Eu acho que faça muito sentido, até com o apoio dos representantes que estiveram no GT e que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente fazer o encaminhamento dessa sugestão para as próximas CEFOR e discutir no âmbito da comissão futuros encaminhamentos possíveis para que a gente volte, se de comum acordo e de entendimento dos presentes, com alguma matéria de deliberação nesse espaço. Portanto, minha sugestão é que a gente, assim como encaminhou o curso fez alguns encaminhamentos a respeito dos impactos do tempo integral, faça, nesse caso das PRDs dos serviços parceiros, um encaminhamento para a CEFOR, para que a gente possa, no âmbito dessa comissão, discutir isso. Vocês estão de acordo? Geraldo, por favor. Tá. Obrigado, conselheiro Geraldo. Obrigado, conselheira Adriana. Bom, pessoal, acho que foram essas as inclusões. A gente caminhou para uma reunião que foi maior, porque também a gente só teve um encontro, né, ordinário no mês de agosto, no mês de julho, dados os feriados. Tivemos um encontro extraordinário, que foi a divulgação do edital no dia 30, que, como é pauta única, não tem sessão de pauta. Então, acho que por si só isso explica a densidade do nosso debate de hoje. Agradeço a paciência, o respeito de todos, representantes da sociedade civil, representantes do poder público e também aos convidados que estiveram aqui conosco. Ótimo fim de dia e um bom retorno à casa. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, Descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, boa tarde. Tchau. Tchau, muito boa Tchau, tarde. gente. Boa tarde. Boa tarde.